Hoje o Melhor de Jundiaí veio conversar com a doutora Giane Amaral sobre um assunto que está muito em evidência e afeta todas as famílias e a sociedade como um todo. Eu estou falando do bullying. A verdade é que nós, como pais, ainda temos muitas dúvidas sobre o assunto. Como reagir quando os nossos filhos praticam bullying? Como reagir quando os nossos filhos sofrem o bullying? É por isso que hoje nós estamos aqui com a doutora Giane. Nós vamos bater um papo com ela sobre esse assunto. Tudo bem, doutora Giane? Tudo bem, obrigada. Então, a primeira pergunta que se faz é: quem é a doutora Giane e o que uma cientista, uma neurocientista cognitiva faz? Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicopedagogia, em neuropsicologia, mestre em educação e doutora em neurociência cognitiva. O neurocientista conhece muito bem todo o funcionamento cortical, todo o funcionamento cerebral, para então conseguir intervir pensando em metodologias adequadas para cada indivíduo. O cérebro é um órgão fantástico porque ele aprende tudo. Então ele aprende tanto a ter atenção, quanto ao processo de organização da memória e da percepção, da inteligência, ou mesmo comportamentos do dia a dia que a gente vê tão comumente, como crises de ansiedade. Isso também foi aprendido. E se a gente aprende, a gente pode reaprender comportamentos que vão trazer mais qualidade de vida para o indivíduo e para a família. E, doutora Giane, como que se dá o processo quando um paciente chega até você e que tipo de público você atende? Eu atendo crianças, adolescentes e adultos, porque para mim o importante não é a faixa etária, é o cérebro. É o diagnóstico desse sistema neurológico, né? E como que isso afeta o indivíduo. Como que se dá o processo? A pessoa faz uma avaliação neuropsicológica, então a gente avalia o funcionamento ou o mau funcionamento de todas as funções, né, de todas as habilidades cerebrais, e a partir disso, dependendo dos resultados dos testes que são científicos e padronizados, né, demoram algumas sessões para a gente concluir a avaliação neuropsicológica completa, a gente realiza um diagnóstico. O resultado da avaliação dessas sessões de aplicação de testes é um laudo. Esse laudo explica absolutamente tudo o que foi aplicado, todos os resultados, todos os percentis alcançados. Se há necessidade de uma reabilitação, se há um diagnóstico que necessite reabilitação neuropsicológica, as sessões então começam no consultório. Então, como o nosso tema é bullying, a próxima pergunta que eu tenho para te fazer é: o que é bullying? O que é uma simples brincadeira, uma brincadeira inocente, e o que é bullying? Qual que é a diferença e como que isso afeta os indivíduos? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque hoje qualquer brincadeira, as pessoas acham logo que é bullying, ou acham que não é nada, que não é relevante, que aquilo não tem importância, né? Se a criança demonstra algum sofrimento ou mesmo uma breve insatisfação com aquilo, as pessoas pensam: não, releva isso não é nada, e não é bem assim. Uma brincadeira saudável, inocente, entre aspas, é aquela que todas as crianças ou todos os adolescentes e mesmo todos os adultos estão se divertindo e aprendendo. Quando ocorre algo diferente disso, ou seja, se não há diversão, se há acanhamento, se a pessoa se sente humilhada, agredida, então a gente já tem que pensar numa outra coisa. E quando esse tipo de brincadeira, né, começa a acontecer com frequência, aí a gente já começa a pensar em bullying. Por quê? Porque o bullying é aquela brincadeira, é aquela humilhação, é aquele discurso verbal ou físico onde o indivíduo se sente humilhado, agredido, triste, com raiva. O bullying, ele se caracteriza porque o indivíduo sente isso várias vezes. E quem pratica o bullying são sempre as mesmas pessoas, né? Então, muitas vezes a gente pensa que o bullying acontece só na escola, por exemplo, mas isso não é verdade. O bullying acontece em qualquer espaço onde esse indivíduo esteja inserido, né? Seja a escola, sejam as redes sociais, e aí a gente começa a falar então de cyberbullying, seja a comunidade onde esse indivíduo está inserido, o condomínio onde mora, a vizinhança onde mora, o trabalho, né? Pensando num adulto. Então, o bullying ele pode acontecer em qualquer instância, né? Com qualquer indivíduo. Existe o indivíduo que ele é afetado pelo bullying e existe aquele que pratica o bullying. Mas, doutora Giane, qual é a diferença do que era praticado há alguns anos, há 30 anos, há 40 anos, há 20 anos? Quais são as brincadeiras que são diferentes, que antigamente a gente não falava que era bullying, né?
Quando eu era jovem, quando você era mais jovem, essas brincadeiras sempre existiram, né? Mas não tinha essa conotação de bullying. Qual é a diferença entre o que passou, né, entre esses anos atrás e hoje? A diferença é que há 30, 40 anos atrás, o contexto que nós vivíamos era completamente distinto do contexto de hoje. Essa geração nossa aqui, ela aprendeu com os nossos pais. Como os pais, como a família é a maior referência de aprendizado comportamental e moral que nós temos, a tendência é que quando adultos nós passamos a repetir esses comportamentos com os nossos filhos. Isso é muito salutar de dizer, porque o que acontece é que o pessoal de 30, 40 anos atrás, né? O pessoal que está com 30 e poucos, 40 e poucos hoje, melhor dizer assim, eram inocentes, eu diria, né? As crianças com 12 anos, com 14, não sabiam o que as crianças de 12, 14 sabem hoje. Seja por causa do acesso à informação, que hoje também é completamente distinto e não há como negligenciar isso. Para vocês terem uma ideia, o homem que vivia no século XIX, século XIX não é uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás, né? Ele tinha acesso durante a vida toda àquilo que, por exemplo, tem num jornal mais grosso de domingo. Aquela quantidade de informações de um jornal de domingo era tudo que ele tinha de informação ao longo da vida dele, né? Hoje uma pessoa lê um jornal no domingo. Então, exponencialmente muito maior a quantidade de informações, de pensamentos, de percepções de tudo que nós temos. O pessoal de 30 e poucos, 40 e poucos anos, eles tinham brincadeiras ligadas a apelidos muitas vezes, ou as características físicas daquela pessoa. Mas você é gordinho, né? E às vezes até alguém da família falava aquilo. Ou até alguns outros nomes ligados à inteligência. Você não é tão, eu não vou usar o termo, mas você não é tão inteligente assim, né? Por exemplo. E ficava nisso, assim, né? E a pessoa ficava triste sim, e os pais, releva. Só que o que a gente vê hoje? A pessoa sendo agredida na escola ou mesmo na família, né? E a família continua, releva, não liga para isso, para de brincar com o fulaninho. E não é assim. E aí a criança ou o adolescente começa a ficar mais introvertido, ele começa a ter mau desempenho escolar, ele começa a ter uma rotina diferente na alimentação, ou comendo demais ou comendo de menos, né? E isso aparece porque ou ele engorda ou ele emagrece, né? Ele começa a ter comportamentos do tipo querer só dormir, né? Não querer sair mais de casa, não querer participar de eventos familiares que eram comuns às vezes na rotina dele. Então o comportamento começa a mudar. E aí vai um alerta importante, porque as crianças de 11 anos, mais ou menos, meninas um pouquinho antes, por volta dos 10 anos, os pais falam assim, mas é porque está ficando adolescente, é porque está na pré-puberdade, por isso que está assim. Pré-puberdade ou puberdade, adolescência, não tem nada a ver com esse comportamento que já fala de um comprometimento emocional, de um comprometimento psicológico. Então é muito importante que as famílias tenham um olhar mais atento para os seus, para poder entender. E se tiver dúvida, procurar um profissional, porque muitas vezes eu recebo no meu consultório adolescentes, por exemplo, na faixa de 14 anos, com uma série de demandas de aprendizagem. A escola fala que ele não aprende, ou que ele tem dificuldade em matemática, ou em inglês, ou outra disciplina. E quando a gente começa a investigar, tem uma depressão instalada, tem outras patologias instaladas. E aí a gente começa a investigar isso depois de uma avaliação, avaliar mais no consultório, a gente tem um histórico de bullying por trás. Porque a mãe exige que seja magra e linda e esbelta, porque o pai exige que seja super inteligente, tire 10 em todas as disciplinas. Enfim, são os pais, é a família novamente ali projetando seus desejos naquela criança, e a criança, para não decepcionar os seus pais, calando-se, né? E sofrendo. Então o bullying pode começar em casa, com os pais? Infelizmente, sim. Infelizmente, começa muitas vezes com as exigências que esses pais têm exageradamente com seus filhos, por ele ser melhor naquilo,
ou por eles não considerarem que ele é bom o suficiente do jeito que os pais acham que deveriam ser. E esse bom tem um sentido muito amplo, porque o que é o bom para essa família não é bom para outra família, né? Uma coisa também importante da gente falar é que às vezes os pais fazem comentários que eles acham que são divertidos, né? Ou comentários que eles acham que não tem preconceito, ou não são comentários maldosos, e são, né? Às vezes está assistindo um jogo de futebol, ou vendo um filme ou um desenho e faz uma crítica e ri daquela crítica, e o que o filho faz? Ele repete aquilo fora de casa. Porque se ele viu em casa, ele pensa que ele pode fazer isso fora de casa. E muitas vezes a agressão começa assim, né? A criança chamando o amigo, às vezes, de gordinho. Eu tive uma paciente há pouco tempo aqui no consultório que ela tinha uma menina linda com um monte de amigas, entre aspas, mas as amigas falavam que ela era muito burra. E isso é amizade, né? Que amizade é essa que as amigas falam que a amiga é tão burra, entre outras coisas que não vêm ao caso. Isso não é amizade. O que a gente vê é uma distorção dos valores morais, no caso dessa criança, né? Dessa adolescente. Então é muito importante os pais estarem atentos aos comentários que fazem, porque aquilo que é feito dentro de casa, os filhos vão fazer fora de casa. É muito importante ter esse cuidado, essa atenção com aquilo que é construído em casa, porque tudo isso é construção de personalidade daqueles que estão lá. Nós já falamos um pouquinho de cyberbullying aqui, né? E vamos falar só mais um pouquinho, porque com tanta tecnologia aí disponível, né? As crianças cada vez mais cedo, né? Com um celular, um tablet na mão, né? E os relacionamentos são construídos muitas vezes muito mais no virtual do que no presencial, né? Então, como que fica isso e quais as dicas que você pode dar para os pais com relação a essa tecnologia? Em relação ao cyberbullying, cada vez mais cedo as crianças recebem um tablet de brinquedo, né? Ou um aparelho celular. Como eles são muito fáceis e intuitivos e eles foram feitos, a arquitetura funcional deles foi pensada nisso mesmo, para ser cada vez mais fácil para as crianças e adolescentes usarem, é uma maneira também dos pais deixarem essa criança um pouco de lado, né? E de não estar tão presente. Primeiro que é extremamente importante estar presente com os filhos, independente da idade deles, porque eles precisam de afeto, eles precisam estabelecer uma relação de confiança com os pais e eles só vão chegar até os pais com todas as dificuldades que eles têm se houver uma relação de confiança, né, entre ambos. E isso a gente constrói no dia a dia, não é de um dia para o outro. Não adianta pedir para o filho, me conta o que está acontecendo. Olha, se não há uma relação anterior, ele não vai te contar nada. Então você precisa de construir essa relação progressivamente e com muito afeto. Falando mais especificamente do cyberbullying, é importante, a partir do momento que você deu esse tipo de tecnologia para o seu filho, é importante avaliar. É importante ver com quem que o seu filho está falando, qual é o tipo de conteúdo que ele está falando, se ele fala no WhatsApp ou se no Facebook ou no Instagram, independente da rede social que ele utiliza ou como ele utiliza, é importante pegar o telefone ou o acesso do seu filho no meio virtual, seja ele qual for, e investigar. Há casos terríveis de cyberbullying e as crianças ou adolescentes têm medo. Elas têm medo de falar, né? Infelizmente, as pessoas que estão por detrás disso, né, do exercício do cyberbullying, são pessoas que se aproveitam da fragilidade do outro, da insegurança, né, da timidez, entre aspas, né? Eles se aproveitam, né, dessas fragilidades para poder fazer esse tipo de mal psicológico e emocional. As crianças, elas ficam com medo porque há casos em que os atores ameaçam suas famílias, né? A gente viu há pouco tempo vários jogos na internet, um deles a baleia azul, mas não existe só a baleia azul, viu, gente? Existem muitos, há pouco tempo numa pesquisa que eu estava fazendo com o pessoal do doutorado, existem mais de 100 jogos hoje na internet com uma relação ou com um propósito similar ao do baleia azul.
Então, doutora Jane, para a gente encerrar, porque senão esse é um assunto muito interessante, senão a gente ficaria aqui muito tempo conversando, né? Mas como evitar o bullying? Uma forma de evitarmos o bullying é primeiro tendo uma atenção, criando, amando os filhos. Num ambiente onde há amor, num ambiente saudável, há confiança, há diálogo e toda dúvida, toda insegurança que essa criança, adolescente tiver, ele vai recorrer aos pais porque ele não vai ter medo de fazer isso, né? Então é muito importante a família realmente cuidar para ter uma relação harmoniosa entre os seus, para que seja uma família de fato saudável, né? Emocionalmente, psicologicamente falando. Na escola, é muito importante que a escola ajude os alunos a lidar com as diferenças, porque as pessoas não serão iguais. Ninguém deve ser igual a ninguém e a riqueza está nisso. A riqueza está na diferença, mas é importante que a escola saiba lidar com isso, saiba lidar com a inclusão, saiba lidar com a diferença, saiba mostrar para os seus alunos como que é importante e enriquecedor essas diferenças. Essa questão da diferença também é importante ser tratada em casa, porque não é porque o colega tem uma condição, por exemplo, social diferente da minha, que eu tenho que tratar ele com diferença. Não tem que haver diferença, né? É muito importante, quando eu penso em bullying, eu penso naqueles valores naturais da humanidade que às vezes parece que eles foram perdidos ou que eles tomaram uma outra rota, sabe? De união, de compreensão, de amizade, né? Porque parece que é isso que falta, é como se as pessoas tivessem perdido o valor. Porque o que dá direito do outro humilhar o outro? O que dá direito do outro menosprezar ou ser indiferente com o outro? Somos todos humanos, moramos todos juntos no mesmo planeta e é a união que faz a força, né? Então é importante trabalhar essas questões da moralidade. É importante estar todos juntos e em paz. Doutora Jane, muito obrigada. E quem sabe uma próxima oportunidade a gente volta para falar de um outro assunto com você. Eu que agradeço, Michele, estou à disposição. E se você gostou desse vídeo, continue acompanhando o Melhor de Jundiaí nas redes sociais. Até mais!